O ser humano está exposto novamente a um assunto que ele não gostaria de ouvir em nossa época. Não gostaria de ouvir em nossa época. Somos todos frágeis, somos todos irmãos e não gostaríamos muito de ouvir falar ou saber sobre a morte. Numa sociedade que tem medicamentos para tudo, a dor e a morte, nós julgamos de lado como se elas não existissem. Eu sou o Dr. Del Delambre e tenho o privilégio de poder dialogar com você neste momento. O coronavírus expõe a sociedade ou nos expõe a algumas dimensões que nós não gostaríamos de ouvir. Sobre todo o processo de higiene, lavar as mãos, não colocar as mãos nos olhos, evitar lugares com muitas pessoas, tudo isso você pode ouvir e já deve ter escutado nas recomendações dos diferentes noticiários. Um deles, do dia 14 de março, no Washington Post, Harry Stevens vai narrar ali, mostrar ali alguns gráficos onde a exponencialidade ou crescimento acelerado do vírus diminui sobremaneira quando você tem pessoas que permanecem dentro das suas casas, ou seja, lugares, bairros nos quais você não tem mais o trânsito de pessoas. Essas recomendações eu tenho certeza que você já sabe e, óbvio, deve estar seguindo. Mas eu queria hoje fazer uma reflexão com você sobre este momento, já que você que acompanha aí os nossos trabalhos nas diferentes plataformas das redes sociais, trabalho de felicidade, o trabalho de voltar para dentro de nós mesmos, de construirmos o nosso plano de felicidade. O que isso tudo tem a ver, então, com essas condições nossas, como humanos, como pessoas frágeis, e que, vez por outra, não gostaríamos de ouvir nem falar, nem de longe, sobre a dinâmica da morte, ou a fragilidade. Todas as questões que essa epidemia ou pandemia acaba trazendo para todos nós. Impossível não refletir sobre temas tão profundos no momento em que o mundo inteiro acaba tocando nesse assunto e tomando as suas devidas providências, ou ouvindo os noticiários de pessoas que, infelizmente, por falta de cuidado, de precaução, ou de cuidados dentro de um sistema de proteção, sistema público de proteção, não conseguiram, infelizmente, evitar algumas mortes. Mas esse tema, esse momento, nos levanta algumas reflexões que eu acho que são reflexões importantes em função daquilo que nós já temos trabalhado. Eu acho que a primeira delas me faz lembrar, no semestre passado, de uma apresentação que eu fiz ali na Universidade de Münster, na Alemanha, apresentando a minha teoria da atenção e o método Gantz, teoria de desenvolvimento individual, desenvolvimento de pessoas e também de sociedades, e o método Gantz, de aplicação entre teoria e prática rápido. Apresentei ali os estudos de caso que eu desenvolvo no Brasil e a teoria da atenção. Mas por que, então, dividir isso e tirar algumas lições desse momento com você? A primeira delas é porque nós vivemos exatamente neste momento uma situação de grande tensão em todo o mundo. Então, de certa forma, a minha teoria, ela se aplica. Nós podemos, através dessa teoria, tirar algumas lições deste momento, ou tentar entender um pouco esse momento a partir da perspectiva de uma grande tensão. E eu me lembro, lá na Alemanha, quando estava falando sobre esse tema, ou em outros lugares também, como disse, falei no mês passado para executivos da Coca-Cola, para empresários também, em São Paulo, a mesma dinâmica que o mundo que nós estamos vivendo
nós seremos assaltados por algumas tensões que não estavam dentro do nosso script, que não estava dentro da nossa agenda. Por que isso? Porque o mundo passa por grandes mudanças. Porque o mundo neste momento, e não é só América Latina, Europa ou América do Norte, em várias partes do mundo, nós temos grandes questões que hoje, nesse exato momento, estão tangenciando o mundo, provocando grandes tensões. Então, essa experiência de um vírus que começa, em princípio, ali na China e se espalha rapidamente por várias partes do mundo e que coloca na mesma condição o rico e o pobre, coloca na mesma condição do ponto de vista da vulnerabilidade, óbvio. Porque aquele que tem um recurso financeiro melhor, ele tem mais chance de sobreviver. Justamente porque em alguns países, sobretudo os países periféricos, os recursos de saúde têm certas limitações. Em outros lugares também. Em outros lugares, não só os países periféricos, mas em outros lugares você não tem uma saúde pública, mesmo em países ricos, que consiga atender uma demanda tão alta em uma situação de calamidade social. Mas a primeira reflexão que eu trago para você, além dessa, que já faz parte da nossa teoria, da teoria da tensão, que nesse exato momento a gente tem uma grande tensão no mundo, para tentar entender isso que está acontecendo, mas o que é importante para mim é perceber um pouco o que está por trás disso. Que convites cada situação no mundo chama o ser humano à reflexão. Que convites nós, como humanos, somos chamados, neste momento, a pensar. Cada situação na vida, no cosmos, no universo, nos convida a fazer uma determinada reflexão. Se nós estivermos integrados com tudo o que está acontecendo, as situações nos chamam a pensar, a refletir, a parar, a analisar, a ter novas posturas, a rever os caminhos que nós estamos inseridos neles. Se a gente pudesse, de cara, já colocar uma grande questão, que tudo isso acaba trazendo para nós, e é isso que é parte do meu trabalho, com executivos, com pessoas simples, com profissionais liberais, com pessoas que querem ter uma melhor qualidade de vida, com pessoas que precisam, que querem ter saúde. E eu me lembro, algumas semanas, que eu atendi, dentro do nosso processo, da nossa metodologia de coaching, eu atendi 2 jovens até mais ou menos entre 28 e 30 anos, e todos os 2 jovens estavam ansiosos porque o estilo de vida que eles estavam inseridos, dentro de uma necessidade de bater altas metas dentro do seu trabalho, necessidade de cumprir determinadas agendas e determinados resultados, estavam roubando deles a possibilidade de viver. E um deles destacou para mim, depois que eu trabalhei, que nós conversamos sobre isso, que aí no final tem que se tirar uma lição, a gente sempre tira uma lição de algum trabalho que a gente faz, e um deles destacou que o mais importante de ter percebido a forma como eu apresentei a dinâmica da tensão ou das tensões que o mundo está envolvido, é que ele estava percebendo que já há alguns anos ele não conseguia dar tempo para a sua família. Porque a pressão na qual ele estava vivendo dentro do seu ambiente de trabalho era tão grande que quando ele chegava em casa, ele não conseguia sentar para ouvir a sua esposa e ouvir os seus filhos, porque a única coisa que ele queria era desligar um botão no seu cérebro para ele poder recarregar as baterias para começar a mesma labuta do dia seguinte. Veja, no momento em que uma das principais recomendações para dar conta de mitigar, minimizar e talvez equacionar os efeitos
traumáticos desse vírus. É a recomendação de você ficar em casa, de você não ir ao trabalho, de você resolver algumas coisas através da internet, das redes sociais. Na medida que essa é talvez a central recomendação, ela também nos traz uma central pergunta de reflexão. Que modelo de sociedade é essa que nós temos em praticamente quase todo mundo, sobretudo nas sociedades ocidentais, que é a que nós participamos e vivemos? Que modelo de sociedade é essa que as pessoas vivem e elas não conseguem mais refletir sobre como elas estão vivendo? E quando ela para para pensar, ela não tem esse tempo de sentir a vida. E é interessante que tem um dos trabalhos que eu mais gosto, um deles, que eu gosto de fazer, é com pessoas que estão na fase entre 50 ou 55 e 65 anos, que chega até nós para redirecionar a carreira. E aí eu tenho uma grande chance de trabalhar com essas pessoas de 55 a 65, chegando também a 70, a possibilidade de agora é hora de você deixar um legado. É hora de você pegar tudo que você aprendeu, tudo que você viveu, as grandes experiências que você conquistou na vida e você transformar isso em legado, para você poder entrar na escada da humanidade, na escada da solidariedade de que faz sentido a vida. Quando eu cheguei aqui, quando eu nasci, já existia o ar para eu respirar, já existia uma casa, mesmo que com toda a dificuldade, todos os problemas, como a gente sabe de algumas pessoas que eu acompanho, que até a casa é frágil. Mesmo com tudo isso, se eu conseguir sobreviver até 15, 16, 17, 18, 20, 30 e por aí vai, é porque eu recebi condições para isso. E então, quando eu trabalho com esse grupo de pessoas, a dinâmica do legado é, na verdade, um retorno ao humano solidário que é grato, porque recebeu as condições para chegar aos 65, aos 50, 65, com as condições que tem. Então, o mínimo que se pode fazer é pegar a sua história, pegar a sua experiência, é pegar aquilo que você conquistou e você possibilitar que essa cadeia de oportunidades se perpetue na dinâmica do universo e da sociedade. Então esse momento para mim ele é fantástico, porque as pessoas, essas pessoas que eu acabo trabalhando, elas voltam novamente a um processo de humanização, a um processo de entender que ele é parte do todo, ele é parte de uma coletividade, ele não é algo separado das outras pessoas. O que você faz aqui impacta no outro, o que o outro faz impacta em você, e o que uma coletividade faz impacta na história de um país. Impacta na história de um país. Isso para mim é algo fenomenal. Quando eu penso, então, agora, nesse impacto desse momento que essa discussão sobre esse vírus, coronavírus, traz, e a recomendação que se tem de permanecer em casa, a gente acaba tendo que questionar e perguntar o estilo de vida da nossa sociedade que rouba das pessoas o privilégio e a honra. O privilégio e a honra, gente. Isso não é uma brincadeira, isso não é uma fantasia. Veja só, quando você está na sua juventude, na sua adolescência, ou mais um pouco, na fase adulta, e você escolhe alguém porque o seu coração pulsou por ela, você teve os mesmos valores que ela, você se apaixonou por ela e você decide passar uma parte da vida compartilhando a sua vida com essa pessoa, e depois vocês decidem inserir outras pessoas dentro dessa relação, os filhos, os colegas, as famílias.
E aí você decide tudo isso para você ter qualidade de vida, para você dividir uma parte da sua vida. E aí vem um estilo de sociedade, um estilo de vida que rouba das pessoas aquilo que ela tem de mais importante, que é poder passar tempo com as pessoas que elas escolheram. Passar tempo com pessoas que elas amam. Porque se você vive num país que você é incentivado a trabalhar tanto, que quando você chega em casa, você está tão cansado que você não tem tempo para os seus filhos, não tem tempo para sua esposa para o marido, não tem tempo para os seus amigos, alguma coisa está errada. Mas se também você vive em um outro país, no qual a mobilidade urbana, o transporte coletivo é precário, e você precisa passar 2 horas para ir, 2 horas para voltar, e você perde 4 horas da sua vida por dia, soma isso por semana, soma isso no mês, soma isso no semestre, soma isso no ano, e você percebe que uma parte da sua vida você não viveu. E você não viveu não é por sua culpa, você não viveu por culpa de um sistema que não preserva a dignidade humana. Perceba que essa situação nos leva a reflexões um pouco mais profundas, que estão para além do vírus. Embora ele seja extremamente importante nas recomendações que são dadas. Parece que recomendar a ficar em casa, passar um tempo com a família, passar um tempo maior com os amigos, ter um tempo para você ficar com você, ter um tempo para você caminhar, para você viajar, para você fazer coisas que você gosta e te dá prazer, não deveria ser uma recomendação apenas quando se tem uma epidemia. Isso deveria ser um trabalho pedagógico, educacional, que deveria estar lá no ensino fundamental, no ensino médio, no projeto de universidades para a saúde inteira, no processo de formação de grandes executivos, que entendem que para levar um colaborador a bater a meta daquele trabalho, não é a partir da pressão que se coloca em cima dele, mas é a partir da motivação e da possibilidade que tem de que ele seja beneficiado ao bater essa meta, sendo revertido para ele, não é necessariamente um retorno financeiro, mas um retorno da qualidade de vida para ele. Ambientes saudáveis, projetos de vida saudáveis. Projetos de vida que leva o cidadão, a pessoa, a entender que depois de um tempo vivendo, é preciso fazer a reflexão de que viveu e não morreu vivendo. Talvez essa epidemia nos leve a fazer um convite a reflexões mais profundas sobre os projetos, os modelos de vida e de sociedade, de economia, de desenvolvimento que nós temos. E aí me faz, então, entrar numa outra dimensão. Eu me lembro que uma vez eu estava fazendo um curso em Berlim, Alemanha, e foi uma experiência muito interessante, porque nós saímos de um instituto chamado Instituto Urânia, e nós ouvimos uma grande palestra com o professor Ramstroff, professor da Universidade de Potsdam. Uma palestra sobre os impactos das mudanças climáticas no mundo nos próximos anos. E foi muito interessante. Depois, acabou aquela palestra, nós fomos andar pelo centro de Berlim, era uma noite muito fria, muito gelada, mas a amizade de todos faziam a experiência ser uma experiência muito boa, muito gostosa, pessoas de países diferentes, línguas diferentes, mas todos tentando se comunicar e estabelecer ali um tipo de relação. E teve um determinado momento que eu comecei a me distanciar do grupo, porque eu estava exatamente observando
o local aonde há alguns anos na Alemanha tinha passado o Muro de Berlim. E eu me lembro que eu fui andando e observando, e muitas coisas vinham à minha mente, sobretudo pelo fato de trabalhar com pessoas, pelo fato de acessar a alma humana, pelo fato de trazer também um outro conceito de sustentabilidade, como está no meu livro, uma outra metodologia de coaching fundamentada no desenvolvimento humano, pelo fato de lidar com o humano no limite. Por isso, a minha aproximação de favelas no Rio de Janeiro, de entender o humano no limite. Mas também quando se trabalha com classes sociais mais avançadas do ponto de vista financeiro, que também é o meu trabalho, você também está com o humano no limite, mas é um outro tipo de limite. E em tudo está a tensão, a busca de sentido, que é a minha teoria. E é por isso, então, que eu me aproximo. E aí, na medida que eu estava andando ali próximo àquele muro, ou os lugares onde foram no passado levantados os muros de Berlim, que você conhece muito bem a história, chegou um jovem da Alemanha, que estava com a gente na palestra desse professor, Stefan Ramstroff é o nome dele, do professor que deu a palestra de Potsdamer. E todos nós estávamos muito impactados. E eu fui contando para aquele jovem, na medida que a gente estava andando próximo, onde tinha passado, no passado, o Muro de Berlim. Eu fui narrando para ele um pouco da minha história, um pouco dos meus sonhos, um pouco do que eu hoje realizo de trabalho no Brasil, com empresas, com pessoas simples, com diretores de escolas, com várias pessoas, com projetos sociais, contando para ele um pouco dos meus sonhos. Como eu digo sempre, quem tem um sonho encontrou um sentido para viver. E teve um determinado momento que eu dialoguei e falei para ele sonhos que eu tenho para o Brasil. Por que não sonhar num país tão grande como esse? Num país múltiplo como esse, num país que tem possibilidades enormes dentro da dinâmica da sustentabilidade, num país que tem um poder de superação inexplicável. Por que não sonhar? Por que não sonhar? E quando eu dividia para ele os meus sonhos de estar estudando ali na Europa, mas o meu grande desejo era aplicar isso no meu contexto do Brasil, como eu faço exatamente hoje. Ele virou para mim e disse assim: você é um sonhador. E eu disse para ele: quem sonha encontrou um sentido de viver. Quem sonha encontrou a porta da felicidade. E ele disse para mim: mas eu gostaria de uma razão concreta para o seu sonho. E ele fez essa pergunta exatamente no momento que nós dois estávamos no lugar onde realmente passava o Muro de Berlim. Me lembro até hoje, a neve no chão. E aquela pergunta, ela me impactou. Aquela pergunta, ela realmente me fez pensar realmente sobre a razão do meu sonho. Por que sonhar em situações tão adversas, como são as situações que muitas vezes nós temos no nosso país? De onde você arranca a motivação para permanecer no mesmo caminho e não desistir? De onde você tira a motivação para continuar trabalhando com pessoas, acreditando que essas pessoas vão impactar outras pessoas? E esse impacto aqui é o impacto do humano. Não é um impacto através de uma ideologia, é um impacto com foco no humano. Todas as pessoas têm seus direitos de terem as suas ideologias, e isso é algo extremamente plausível dentro de uma democracia. Mas o que todos não têm direito é de, em nome da sua ideologia, fulminar e matar outras pessoas.
Isso é algo extremamente contraditório. Extremamente contraditório nessa dinâmica do humano, do amor às pessoas, do cuidado, da solidariedade por eu estar vivo, e eu só estou vivo porque outras pessoas tiveram que preparar o caminho ali para que eu possa passar, para que eu pudesse passar. E naquele momento eu me lembrei de duas coisas para respondê-lo. Eu disse para ele que eu venho de uma família muito pobre, uma família muito simples. Nunca tive nenhuma vergonha de dizer isso, de vivenciar essa experiência. Porque a dificuldade gerou em nós uma solidariedade que eu carrego em tudo que eu faço, até os dias de hoje. Mas uma coisa me chama muita atenção, e eu disse a ele, e talvez isso sirva também para você hoje, nesse momento, nesse exato momento em que uma epidemia, um vírus, nos obriga a pensar que nós não estamos sozinhos no planeta, que aquilo que eu faço aqui vai impactar no meu vizinho, que aquilo que o meu vizinho faz lá vai impactar em mim, que aquilo que eu faço aqui no meu país vai impactar no outro país. Então, se um país ele tem sucesso, mas o outro país não tem sucesso, alguma coisa está errada, porque se alguma coisa dá errada no mundo, como é o caso do vírus, todas as pessoas do mundo precisam se envolver nisso. Se todos precisam envolver para preservar a vida de todos, por que fora da dinâmica do vírus nós não conseguimos pensar minimamente, que viver de forma um pouco mais solidária não é também uma condição da gente viver na vida sem necessariamente precisar de uma epidemia para nos lembrar aquilo que nós somos como humanidade? Por que essa experiência de solidariedade não pode ser o paradigma para a gente construir os prédios de um sucesso, para a gente construir os prédios de uma economia, para a gente construir os prédios das relações sociais, para a gente construir o prédio da mobilidade urbana, para a gente pensar as relações entre as pessoas? Por que não? Se isso é uma condição do humano. Porque se um país, nesse exato momento, decide que ele não vai resolver o seu problema e vai deixar as suas fronteiras todas abertas, nós teremos o problema do vírus sem solução durante muito tempo. E isso, óbvio, numa sociedade globalizada, onde os trânsitos, cada vez mais, as fronteiras, cada vez mais, elas são limitadas. Um problema de um é um problema de todos. E eu me lembro então que eu respondi àquele jovem que um dia eu tinha uma avó e um avô que eles eram analfabetos. Esse avó e esse avô viviam trabalhando numa fazenda no interior de Minas Gerais. E em um determinado momento, aquele avô e aquela avó que eram analfabetos, eles decidem sair daquela fazenda, porque se eles permanecessem naquela fazenda, as filhas, as 3 filhas, 4 filhas não poderiam estudar. E conversando então com a minha mãe, praticamente eles fugiram daquela fazenda, fugiram para que as filhas pudessem estudar. E as filhas, depois que as filhas estudaram, ou uma dessas filhas, por exemplo, teve que trabalhar como doméstica em BH, em Belo Horizonte, e mandava o dinheiro para casa, e as 2 outras irmãs puderam estudar, e uma dessas irmãs era a minha mãe. E a minha mãe, então, dizia a mesma coisa para mim sobre a importância do estudo, e então eu fui estudar, e tive o privilégio e a honra de fazer 2 doutorados. E eu disse para ele, se não fosse a luta, se não fosse a determinação, se não fosse a visão humana, a visão solidária, a visão de legado,
de 2 analfabetos, uma senhora e um senhor, eu não poderia estar aqui conversando com você, aqui na Alemanha, com a minha dignidade, vindo aqui pagar com o meu dinheiro um curso que é importante para a minha vida. Eu não poderia ter essa dignidade, porque certamente a minha família estaria condenada a um modelo de colonização, a um modelo de escravidão que ainda se perpetua no meu país. É por isso que eu sonho. Eu disse para ele, é por isso que eu sonho, porque não é um romance, não é uma fantasia, isso é real. Se eles não tivessem sonhado, se eles não tivessem pagado determinado preço, as chances da nossa família ter conseguido virar o jogo através da educação, jamais seria possível, porque estaríamos lá trabalhando ainda nas condições de escravo. A dinâmica dessa experiência que nós vivemos hoje nos faz refletir sobre muitas coisas. Essa primeira me traz, então, essa radicalidade da solidariedade que o tempo faz a gente lembrar.